Eu acho que o São Paulo, ele brincou com o desastre. Ele poderia ter feito melhor, teve chances para fazer melhor. Luciano no banco. Aí eu quero ver. Aí eu quero ver. Acho que não tem aí eu motivo quero pra ver. não- Colocar pra não- todo mundo no banco do igual o recado Tite interno. faz. Eu acredito. Eu quero Recado ver. interno. Será que ele aceita, por ele ser jovem, um Lucas chegar nele, um Rames, um Caleri, um Luciano, falar, ó, professor, tem que aceitar. Fala, torcedor tricolor, bom dia para você que está chegando por aqui. Bora começar a terça-feira dando uma olhada nas informações, na repercussão, do que a mídia esportiva está falando do São Paulo, desse trabalho do Thiago Carpini. Muita gente falando sobre esse trabalho aí que, no momento, vem oscilando bastante. São Paulo não está conseguindo jogar um bom futebol, tá certo? Que classificou para as quartas de final do Campeonato Paulista, classificou em primeiro do grupo. Alguns torcedores ali um pouco desconfiados, né, desse trabalho do Carpini. Vamos ver aqui o que o pessoal da resenha da rodada falou desse São Paulo. Tem um trecho também do Linha de Passe. Aproveitar aqui e deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. Ele afasta. Ele afasta. Agora, homem de Ali pro Bayern sorte ganhar no título é brincadeira. é o tal de Thiago Carpini, hein? Teve sorte, hein? Hein? Pelo amor. Teve a 1 minuto e meio do São Paulo neste regulamento do Campeonato Paulista, pela primeira vez, desde que ele existe, não passar para pelo menos as quartas de final. Foi por muito pouco, Luiz Fabiano. Muito pouco, Plirra. Eu acho que o São Paulo, ele brincou com o desastre. Ele poderia ter feito melhor, teve chances para fazer melhor. Teve tanta chance também não, hein? Não, mas a gente estava jogando contra um time que estava brigando contra o rebaixamento, um time que não ganhava O último colocado de ninguém, da o um último jogo só, no geral. colocado. Ganhou um jogo só do Corinthians. Só ganhando Um jogo. Do Corinthians. mais humano ainda. Era só apertar um pouquinho, ir para cima, coragem, pressionar o adversário, que já estava pressionado, que com certeza São Paulo faria 2, 3 gols. São Paulo tem qualidade para isso. E foi chamando o adversário, tá certo, o campo atrapalhou muito o desempenho do jogo, campo pesado. Teve jogadores que cansaram no segundo tempo, mas tivemos à beira do desastre. O Márcio Amoroso estava nesse jogo, no ano passado, naquele confronto contra o Sport, na Copa do Brasil. O São Paulo fez 2-0 no Recife, na ida. Depois abriu o placar no Morumbi e tomou 3-1. A decisão foi nos pênaltis. Sim. Aquele dia, o torcedor de São Paulo comemorou meio sem graça. Meio sem graça. Ontem aconteceu exatamente a mesma coisa. Se você pensar, é a classificação heróica. Ali Faltava 1 minuto e meio para terminar. o que estava desenhado era o empate, né, Plia? O Marlon contribui fazendo um pênalti de VAR também, né? Sim, tava a desenhado, exemplo dos né? 2 pênaltis da semana passada, um dado e outro não dado. Esse pênalti de VAR, antigamente, na época de vocês, só ia passar a batidão. Mas hoje em dia isso aí tem que... Esse, especialmente, tem que marcar. Pra mim, é mais pênalti do que no Luciano na semana passada e mais pênalti do que no Rafael. Esse é pênalti. Hã? Esse é pênalti. O do Mas Luciano não antigamente foi. também não seria. Mas tudo é- bem, tem que dar. Do Luciano foi. Mas o torcedor comemorou com o freio de mão puxado. Ele tava eliminado, né? Se não fosse esse pênalti, ele classificaria. Sim. E preocupadíssimo com o futuro, né? Porque o São Paulo tem 3 competições importantes, Nem né? nesse começaram ainda. ano. E nem tá, né? E do jeito que a gente só falar sabe assim, como vou suar. o torcedor são paulino é exigente, né? Ele já começa com a pulga atrás da orelha nesse início, né, de Paulista, né, com as escalações, né, e com as trocas também do Thiago Carpini. E é uma em alguns eliminatória. momentos se complica, né? O Paulo perdeu um pouco aquele padrão construído com o Dorival. É o mais difícil, né? O que é, Capita? O São Paulo mais difícil. perdeu um pouco mais aquele difícil. padrão construído com o Dorival, né? Total, Assim, O São Paulo até Carpini tem mais chega, opções, mais variações. mas tem mais do meio campo pra opções, frente. sim. Mas Perdeu. nenhum dos esquemas do Carpini funciona bem. Está funcionando, é isso. Você Acho que quer- o maior objetivo do Carpini à frente do São Paulo é Tá esse, é falando que retomar o- uma questão coletiva. O título da Copa do Brasil com o Dorival
O Carpini time- pegou o resquíciozinho o time tinha daquele um time tinha um automático. motivado, O aquele time que ganhou e que depois conseguiu ganhar o clássico contra o Corinthians, quebrar o tabu e Porque a quando Supercopa. você vence, a gente sabe bem disso, né? Quando você vence uma competição, chega um momento que o time joga meio que num automático, né? E aí quando você ganha, isso se estabelece ainda mais, porque as coisas estão funcionando. E aí o Carpini ele aproveitou esse momento, e não vou falar que a capacidade é menor ou maior, enfim, eu acho que tem um processo a Mas ser é natural. construído, é Até que natural. seja menor, É né? natural, é isso, né? É exatamente Um é o isso. técnico da seleção brasileira. É exatamente isso. Tem um processo a ser construído, mas ele aproveitou um momento de confiança, um esquema estabelecido, enfim, um time campeão. E aí Mas desenhou o acho caminho que- inicial. Agora, esse processo, após isso, agora é o trabalho dele, né? A mão dele, o dia a dia dele. E parece que o time A tá vida sentindo do um pouco. cara, Fernando Praz, não tá sendo nada fácil. Ele já sabia disso. Ninguém aos 39 anos, com zero experiência em time grande, assume o São Paulo, que acaba de vencer a Copa do Brasil, imaginando ter uma vida tranquila. Só que ele tem aquele começo fulminante, quebrando o tabu e vencendo a Supercopa. Quebrando o tabu contra o Corinthians em Itaquera, na Neoquímica, derrotando o hoje maior rival, o Palmeiras. Depois, 4 jogos de instabilidade, 2 derrotas e 2 empates. Eu ali já notei que a paciência em geral, em relação ao Carpini, vai ser curtinha. E aí é o que eu mais temo pelo futuro dele no São Paulo. Porque oscilações, vocês 4 sabem muito melhor do que eu, ninguém escapa. Sim. Até o Palmeiras, super sólido do Abel, pelo menos uma vez por ano passa por um momento difícil. Só que o Abel é grandão. Ninguém nem discute a situação, a permanência, né, do Abel, muito pelo contrário. Pelo palmeirense ele fica lá mais 30 anos. Com o Carpini, lógico que vai, quando começar o bicho a pegar de verdade, como você acabou de dizer, com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, vai ter fases ruins, sequências negativas. A pancada vai ser primeira nele. Vamos supor, uma coisa muito lógica, muito perfeitamente possível de acontecer. Empata um jogo da Libertadores no Morumbi. A gente já sabe como é que vai ser o quadro, capitão. Torcida vai engolir o cara, a imprensa vai engolir o cara, Ô, Plirra, a direção vai engolir o quer cara. ver um exemplo? Sim. Um exemplo prático. Ninguém vai dizer que é ruim pro Carpini chegar e ganhar do Corinthians e ganhar do Palmeiras, porque daí a específica foi lá embaixo, depois... Óbvio que é bom. Mas nessas 2 vitórias, foi uma semana de muita tensão, né? Todo mundo com os holofotes nele, se perder, já não servia. Perfeito. Aí, ganha os 2. Aí tem a situação do Rames. O Rames sai. Todo mundo bateu palma, tem que sair mesmo, isso aqui é o São Paulo. Aí, agora, a situação não tá boa, qual é a pressão? Bota o Rames. Quer dizer, por quê? Tudo isso porque, óbvio, tem um treinador que tá procurando o espaço dele. E aí vai ser muito importante a mensagem que o São Paulo vai passar de dentro pra fora. Essa é a mais importante. Sim, eu concordo. E aí, Mas ontem, por vocês exemplo, três conhecem muito. naquele charco, campo do Novelli Júnior ontem, choveu pra caramba. Vamos falar a verdade também, não vamos criticar o gramado, porque quem tava lá realmente disse que a chuva foi torrencial. O gramado até que mais ou menos suportou. O gramado é bom. Matava um charco. Sim. Era jogo pro Rames entrar, Fabio? Aí Rafinha, que não aí jogava desde a complicado. Supercopa, e Rames entraram ao mesmo O tempo. futebol não perdoa, Plirra, aí é complicado. Se ele coloca, dá tudo certo, legal. Se Mas ele ele não não dá coloca Se ele não coloca. e o que nós falamos, 2-2, imagina, fica eliminado. morrer com o Rames no banco. eliminado. Também não colocou o James. E eu o peso falei, fica Aí, todo pro a essa altura, treinador. nem seria o treinador do São Paulo. Não. Eu falei no jantar, se né, o lá jogo com- termina empatado 2-2, Plirra. eu tenho certeza que a essa altura ele não seria. Eu falei no Então, jantar mas lá em não relação era. ao Rafinha e o Assim, Rames, né? Falando português, claro, assim, a visão que a gente tem, eu particular, né? Minha opinião, não era jogo pro O Rames. que você faria ali no intervalo, Fábio? Fala pra gente. Assim, o campo estava encharcado, né? O Rames, ele tem uma questão física envolvida ali. Era colocar ele pra aquecer. Pra dar um trote. Dar um trote. Mas que fase de olhar treinador e você falar, é? não é jogo Você pro é o Rames. Tite ou é o Carpini? Rames, dá um, aí que tá. Rames, dá um tiro. É. Então, eu sei, mas aí foi o que o Prazão falou. De repente, não coloca o Rames no jogo desse e o difícil. São Paulo é eliminado, né, Prazão? E aí É, vamos falar, o tal do poxa, Si. Vamos fazer é o Si, isso. porque a gente tá fazendo do Si contra o Tem Carpini, que ter né? convicção. A minha convicção é que não era jogo pro A Rames. gente tá fazendo o Si contra o Carpini. Se ele não coloca o Rafinha, se ele não coloca o Rames, tinha ganho. A gente vamos fazer o Si contra. Agora a favor do Carpini. Um jogo desse,
contra o Ituano, ele não bota o Rames e não bota o Rafinha. Rafinha é experiente, líder, o Rames experiente, ele morre com os dois no banco. Plirra, os caras iam assassinar ele. O Rafinha, nem tanto que tava lesionado. Mas iam, por liderança, podia botar o Rafinha Mas com meia perna. não tem também um pouquinho ia... de querer estar bem com os cobrões? Botar todo mundo pra jogar? Eu não sei. Qual cobrão que não entrou no jogo de ontem? Sim. Ou Mas começando num 4-2-4. Ele poderia ter... Se pede, ele fala, tá, pus todo mundo pra jogar. Não. Mas Todo mundo jogou. Não tô falando nesse sentido. Tô falando no sentido de relacionamento interno. Não, eu acho que o grupo tá com ele. Eu acho que não tem... Mesmo se ele não botar os caras pra jogar? eu acho que... Luciano no banco. Aí eu acho que quero sim, ver. eu acho. Aí eu quero ver. Acho que não tem Aí eu motivo quero pra ver. não- Colocar Por isso que eu todo falo, mundo por no isso que eu banco falei do igual o recado Tite interno. faz. Eu acredito. Eu quero Recado ver. interno do São Paulo. Aí, até porque aí não é porque aí- o cara... Qualquer treinador de 39 anos, ainda com uma trajetória curta, não vai ter Então, pra costas que- largas pra fazer isso. Pra aguentar Mas então, esse qual que trampo. era o papel do Muricy? Qual que foi o papel do Milton Cruz de trazer o treinador jovem? Mas você sabe que na hora do jogo é o treinador Plirra, que resolve. E dos Apitou líderes... é o treinador. E dos líderes também. E dos líderes também, que provavelmente tem um papel na construção do ambiente, na construção do substituto pro Dorival. Não decidem, mas tu acha que internamente os caras não conversam? Claro que conversam. Pra tirar, pra botar, converso, Plirra, converso. E aí, por isso que eu falei do recado interno. Não é só o recado interno da diretoria. É o recado interno de tudo, do grupo, como é que o grupo vai reagir quando tiver essas dificuldades e não botar o fulano, não botar o ciclano, ou então botar e não botar o outro. Isso tudo é a leitura interna que eles vão deixar transparecer e que vai ajudar ou não o Carpini. Fábio, o nosso Diego Alfredo Sumido Lugano, sempre semana que vem diz que tá aí. Vamos esperar, hein? 4 meses Um viajando. clone dele em cada lugar do mundo. Um clone em cada lugar. O Lugano é ele. Ele fala que, faltando 10 minutos pra acabar o jogo, você não pode botar zagueiro. Zagueiro frio é um enrosco. Eu também sou O Diego Costa entrou faltando 10 para acabar o tempo regulamentar. Sim. Ontem, eu gosto bastante do Diego, tá? Acho um zagueiro bom. Ele não achou nada. Nada. É difícil mesmo? É difícil, Play. É difícil. É roubada pro zagueiro? Assim, em alguns momentos é necessário, né? Você colocar um zagueiro, seja por uma lesão, seja por um momento do jogo. O Luciano e Mas botou o Diego. é uma situação complicada pro zagueiro. O cara tem que estar preparado, né? Mas é uma posição que é melhor se você não mexe, assim. A primeira coisa, né? Eu tenho- Pra você tirar o Luciano e botar um zagueiro, você tá com medo de tomar. É isso. Você tá com medo de perder o jogo. O recado tá passado, né? passado. Mas o Casagrande na transmissão da Record falou isso na hora, né? isso. Você tá É um com medo. recado Fala, que pô, você tá se eu não, né? É isso. Tomar um gol aqui, eu tô fora. É isso, o que a gente está falando assim, é algo que o Carpini também tem que evoluir, isso vai acontecer. A leitura, né? A leitura de movimentos, substituições. Enfim, você tem o Rames ele vai ser muito importante para o São Paulo em um determinado jogo, né? O gramado, o adversário, o momento, como o Diego, por exemplo, também vai ser. É você ter uma melhor leitura de movimentação, entendimento do adversário, o que você precisa. Assim, você tirar um atacante e colocar um zagueiro enfrentando um time que está brigando pelo rebaixamento, o recado que você leitura dá aí, eu acho pro que adversário, isso aí é amadurecimento. pro seu Isso aí torcedor. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Como, assim, não vem ao caso, mas, assim, o movimento que ele faz com o torcedor de Ituano ao final da partida. Isso pra vocês falarem, é excelente. Assim, Plirra, não sabe? São Agora, coisas que... segundo o Carpini, pelo menos o que ele disse na Sim, entrevista não coletiva, tem uma explicação. eram caras ali que não Sim, gostam que já o dele, era uma questão ali meio conheciam. pessoal. Sim. Os caras falaram coisas pesadas, falaram coisa de Sim. família, nome de filho. Mas tudo é um tal. aprendizado. Mas mesmo assim, né? A gente sabe, pô, é muito fácil falar do lado de fora. Plirra, vai ser Mas, pior pô, agora. Ele é treinador do São Paulo. E vai ser pior agora, isso, Plirra. Exatamente. Vai ser pior. Porque agora os caras Os vão caras falar, sabem vamos dar que uma pega pilha isso. ali que vai pegar a área, entendeu? Os Então, caras isso é um processo. E o São Paulo cobra muito isso, né? Você errar uma substituição, você responder para um torcedor em determinados clubes, não diminuindo o clube, mas isso faz parte, né? Isso não é tão visto. O São Paulo, a exposição é muito grande. Mas a própria substituição, o Fábio, substituição. que a gente tá comentando. Assim, isso faz parte do amadurecimento dele, do entendimento dele, do nível que ele tá que ver agora. se o São Paulo vai ter Se fosse paciência. contra o Flamengo, com todo respeito, não vou nem citar nome de time, mas se fosse contra times do mesmo patamar do São Paulo, que tivessem criando dificuldade pro São Paulo em termos técnicos, ok, fossem iguais ou superiores tecnicamente, pra mim, se justifica. Aos 10 minutos, tu botar mais um zagueiro, porque é campo pesado, bola aérea. Agora, quando um time adversário independente da camisa, mas ele é inferior a ti tecnicamente, tu não pode tomar uma atitude defensiva. Pelo contrário,
Né? Então, assim, São pra Paulo, mim, pô, você tem que ir pra isso cima para e ganhar o mim, jogo. é uma leitura e ele vai entender isso. E as pessoas têm que ajudar Os também. dois testes mais exigentes que ele teve, a Supercopa contra o Palmeiras e depois no Campeonato Paulista na fase de classificação agora contra o Palmeiras, ele armou o time ali bem fechadinho. Para mim, ele foi bem nos dois jogos, no Mineirão e no Morumbi. No Morumbi poderia ter perfeitamente vencido a partida. Talvez pela questão da arbitragem isso não aconteceu. O prazer não existe, mas é verdade, ele sabe. Ele não sabe disso, né, Ele não se aguenta. Não, mas assim, não sei, mas é verdade, é a realidade. Ele, nas duas ocasiões, montou o time mais reativo. Sim. O São Paulo com o Dorival enfrentava o Palmeiras, algumas vezes quebrou a cara, outras não, jogando de igual para igual. O Dorival que fez essa troca do Alisson para volante e... Mas, por exemplo, no jogo do Morumbi contra o Palmeiras, o Carpini armou o esquema com três zagueiros, jogou mais fechadinho e tal. No primeiro tempo, o Palmeiras teve ali uma oportunidade de bola parada. No segundo tempo, o São Paulo controlou o jogo e poderia ter vencido o jogo. Aí esquece a arbitragem, então. Por favor. Num campeonato no Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar muitos times fortes. Vai dar para jogar sempre dessa forma? Porque, na verdade, o Carpini foi contratado com a pecha do treinador vice-campeão paulista com um time pequeno, o Água Santa, e pela uma campanha extraordinária com o Juventude, pegando o time na zona de rebaixamento e levando o time para a Série A. Mas nunca discutiu-se muito a forma dos times do Carpini jogar. Né? Diferente assim. Quando o Fernando Diniz estava no Audax, a gente falava, pô, tem um negócio diferente ali. Nunca se notou nada muito extraordinário, talvez nem desse mesmo, pelas peças que ele tinha, pelo material humano que ele tinha à disposição. Mas assim, agora a gente também está conhecendo o Carpini treinador, né? E ele também pode se desenvolver de alguma outra maneira, ele nunca teve jogadores de tanta E é qualidade diferente, na mão. né? É diferente tu entender uma substituição, uma estratégia de jogo, quando tu estava, com todo respeito, no Água Santa, no Juventude, e no São Paulo. Não é do dia pra noite. Mas, não é do dia pra noite. será que ele aceita, que o treinador tem que ter humildade também, será que ele aceita, por ele ser jovem, um Lucas chegar nele, um Rames, um Caleri, um Luciano, falar, professor... Tem que aceitar. Inteligência. Isso aqui, acho que ele aceita. Escutar. Ou não, Capi, tem que Claro escutar, não é? que sim, claro. Você que com experiência, quantas vezes a gente não... Inteligente, Até sem treinadores escutar. mais experientes, né? Perguntar? Perguntar. O grande lance, assim, é a expectativa que o torcedor de São Paulo tem, principalmente em relação à Copa Libertadores. Ainda mais Sim, depois do com título da certeza. Copa do Brasil no ano passado. E assim, o cara vai ter que conviver com essa expectativa diariamente e com uma cobrança que ele nunca sofreu nem perto, nem parecida, né? Mas todo mundo sabia, né, Plirra? Todo mundo sabia do que poderia acontecer. Porque, como você disse, ninguém só vive de vitórias, né? Esses momentos de altos e baixos, eles acontecem. Então, assim, quando o Carpini vem para o São Paulo, ele sabia que ele ia ser pressionado, ia ser cobrado, que iam desconfiar do trabalho dele. Ele aceitou o desafio. Bom, é um desafio, eu tenho Quem conhecimento. contratou, espero que saiba É isso, quem o também. contratou também sabia. Pô, é um jovem treinador, a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência. O Muricy encosta um pouquinho mais, o Milton Cruz, os jogadores participam um pouco dessa conversa do dia a ajudar o dia. desenvolvimento. Agora tem que ver se os resultados não vão atrapalhar esse processo. Se ele vai evoluir também. Se ele vai evoluir. Na verdade, só vamos ver grandes desafios. Campeonato Brasileiro, Libertadores, Novo Horizontino. Então, Novo Horizontino. Quem passa São Paulo ou Novo Horizontino? Novo Horizontino derrotou o Corinthians, o confronto mais difícil. derrotou o Santos na Vila e empatou com o Palmeiras na primeira rodada, merecendo vencer. Plirra, cara. Eu vou no São Paulo até debaixo Arbitragem ali, d'água. Plirra. Teve um... Márcio. É aquela resenha. Passa o São Paulo, mas cuidado, igual o Vasco com o Nova Iguaçu. Passa o Vasco e passa o São Paulo. Fábio. Ô, Plirra, eu não vou estragar a alegria de vocês três, cara. Então, Olha, rapaz, eu concordo com o Prazão. É o desafio mais complicado. difícil, mas eu acho que São Dos Paulo... duelos é mais difícil. Fernando Você Praz. tem Passa São Paulo. tem uma- Passa São Paulo? uma dificuldade de falar. Vamos pro break, gente? Ó, Eu só tenho um ano para o São Paulo com o Carpini, assim, peraí, a gente tem dois objetivos aqui para sustentar o Carpini, né? Para dar aquela carimbada e falar, tá vendo? É impressionante como o crédito durou pouco, né? Muito pouco, William? muito pouco. Agora começou a gritaria. É, Cara, é uma começou a loucura. gritaria. Assim, uma Supercopa, o tabu quebrado, agora tá Agora, garantido. 6 meses de tranquilidade. Sossegado, porque é uma coisa que nenhum técnico Não fez. durou 2 semanas. Ganhou a Supercopa lá do Palmeiras e tal, já tem um título. Eu fico pensando se E eu aí os devo caras falar ou olharam e devo falaram, pô, falar. tem o Paulista Deve, aqui deve ainda, mas falar. fala, deve, Porque fala. parece que é menosprezo, mas não é. Não, mas fala, é a eu tenho tua que ideia. eu tenho que avaliar friamente o desempenho do São Paulo. Tudo bem. Contra o Palmeiras.
um jogo muito de início de temporada ainda. Tá. Um jogo muito igual, Palmeiras um pouquinho melhor. Na Que o Supercopa. São Paulo na Supercopa. Tá. Na Supercopa. E uma vitória nos pênaltis. Mérito ganhou. E o jogo em Itaquera, um jogo em que o São Paulo foi bem melhor no primeiro tempo. Conseguiu abrir a vantagem e foi bem inconsistente contra o pior Corinthians que a gente viu no ano, no segundo tempo. Tomou um sufoco no final do sub-20 do Corinthians. Exatamente. Exatamente. Mais uma Porque vez, tomou o gol, né? com E o aí quase constante não problema do São Paulo, sofrendo com a jogada aérea. O Vitória tinha feito 3 gols, se eu não me engano, ontem. Até ontem. Até ontem, tinha dois feito contra o três, São Paulo ontem foi Em assim. 11 jogos. Conseguiu fazer Tinha 2. ganho um jogo só, justamente do Conseguiu Corinthians. fazer 2 no São Paulo e no momento em que o São Paulo ainda tem uma proposta de fazer um jogo mais defensivo a partir de um certo momento. Algumas trocas do jogo de ontem para mim são incompreensíveis e eu não entendo a fala do Carpini quando ele diz que coloca o Rames e o Rafinha, mas fala isso principalmente do Rames para ter mais controle do jogo num gramado pesado onde a bola não rola. Eu não consigo entender. Você fala assim, o gramado tá bom, o time vai ter a posse de bola e vai dosar o jogo a partir da posse de bola, o Rames vai distribuir, eu falo, perfeito. Não era o caso de ontem. Porque o mesmo argumento pro Ferreirinha não serviu, né? Eu acho que para você ter controle do jogo, passa muito pela sua capacidade de manter a bola e de retomar a bola. Ontem, quando ele faz essa mudança, é óbvio que o São Paulo tem mais dificuldade de retomar a bola mais à frente e que a bola podia frequentar mais o campo de defesa do São Paulo e aí podia acontecer um cruzamento, um chute de entrada da área, a bola desviar em alguém, como aconteceu. Podia não ter acontecido, mas aconteceu porque as chances para isso acontecerem aumentaram. Né? E aí o São Paulo dependeu mais uma vez do Juan, que muita gente não gosta, que é um jogador batalhador, eu respeito Mas ontem muito. ele foi bem. Não, ele foi. Ontem só o Juan, até Ontem ele foi bem. O criticado. Bola na trave, o pênalti foi em cima dele, deu passe pro Ferreirinha. O criticado Juan deu ontem, você falou, a bola na trave, um passe pro Ferreirinha e sofreu um pênalti. Isso. E é o cara que faz a jogada junto com o David que tira o Palmeiras da Copa do Brasil. Isso. Enquanto isso, o de alta expectativa e elogiado o Rames porque dá um tapa pro lado, olhando pro outro lado. Exatamente. É a solução. Aí eu desculpa, aí você tá danificando o coletivo do time. É uma maluquice. Isso é o futebol brasileiro. Tudo bem, faz parte do show. O cara faz ali uma embaixadinha. Você pega um menino de 12 anos, ele faz embaixadinha 5 minutos. Faz, joga, hein? Esse cara joga, hein? Ele só fez a embaixadinha. É verdade. Você não sabe ele no campo, como é que ele vai interagir com os moleques, com os outros companheiros, se ele vai correr, se não vai correr, se vai ficar parado, se ele sabe chutar, se ele não sabe, se ele sabe passar, mas ele fez embaixadinha. Tinha aquele campeonato disso, né? Que o freestyle. Freestyle. Nada me irritava mais do que esse campeonato. Não, vale isso. Quem gosta, vale. Eu não também gosto. Eu odeio odeio malabarismo, cara. Mas eu vou no circo. Só pra voltar. Quando você olha os trabalhos dos técnicos dos times... O cara dá uma lambreta na lateral, sai também, streetball lá. Dos 13 grandes, eu vou colocar o Atlético Paranaense junto. Tá. Né? Acabou de começar o trabalho do Cuca, não vou nem tentar avaliar. Você olha para os times do Rio de Janeiro, né, e você vê ali o Ramon com muitos problemas de elenco, né, o jogo do Vasco, com todo respeito... Eu sabia que ia ser difícil, mas parecia uma pelada, porque não tinha meio campo, né? Perde a bola, recupera, vai para outro lado, cria uma chance de gol aqui, cria uma chance de gol ali, né? E os times completamente abertos, uma loucura enorme, mas um time mentalmente muito forte a partir do Ramon, que tem um grande feito, que foi salvar o Vasco do rebaixamento, estava numa situação desesperadora ontem. O Tite promissor, o Botafogo não tem técnico, mas está jogando bem, está consistente. O Fluminense tem um técnico, tem uma ideia de jogo, e o Fluminense tem uma temporada ali para ser bem trabalhada. Tudo bem, continua. Você olha em Minas, tem alguma dúvida sobre o trabalho no Cruzeiro, né? O Filipão é aquilo, tem um bom elenco, a gente já sabe. E você olha para São Paulo, você vê o Corinthians com um trabalho que tende a crescer. Não é a tendência de montar um time campeão, nem nada disso, mas vamos ver como esse time lida com as pressões do brasileiro. Você olha o Carille montando um time para subir. Sim. É o objetivo do Santos, cada um dentro da sua realidade nesse momento. Né? O Abel não tem o que discutir. E você olha para o São Paulo e fala... Não sei. Então, mas acho que a maior interrogação São Paulo... sem dúvida nenhuma. Claro, pode até dar certo. Então, é disparada a maior interrogação. Então, tudo bem. A maior interrogação por conta do técnico, por conta do trabalho que passa a semana treinando e não melhora, até pior. A gente viu no Campeonato Paulista. Porque aí também eu acho que tem um ponto que é muito diferente. Às vezes as pessoas não gostam, eixo, bababi, bababá, assim, mas não se compara. O Campeonato Paulista não se compara com nenhum outro estadual do Brasil. É só olhar o Água Santa e Vasco, por exemplo, da Copa do Brasil. É um campeonato, basicamente, que você tem mais de 10 times da Série A e da Série B do Campeonato Brasileiro. Só este fato já significa que os enfrentamentos são enfrentamentos mais complicados, mais difíceis e que, portanto, desse campeonato, você sim consegue tirar
algo a mais em relação ao estágio que o time atingiu ou não atingiu. Enfim, são enfrentamentos que significam mais coisa. E até por isso você vê, volta e meia, enfim, o Corinthians agora foi eliminado. Ok, o Botafogo também foi eliminado do Campeonato Carioca, mas assim, o Corinthians foi eliminado de um campeonato em que você não é que classificavam os semifinalistas apenas, né? Você estava classificado. Tá aí, galera, pessoal do Resenha da Rodada, falando do São Paulo, Luiz Fabiano, cara identificado, né, com o torcedor tricolor, falando desse atual momento, analisando ali o trabalho do Thiago Carpini, um pouco contestado pelos torcedores, mas é torcer para que ele consiga fazer esse time voltar a jogar um bom futebol. Claro que as coisas não vão mudar assim de uma hora para outra, né, mas a gente torce, né, para que o São Paulo já contra esse adversário, né, o Novo Horizontino, já consiga jogar um bom futebol, não pode nem pensar em cometer erros que cometeu contra o Ituano, porque pode acabar custando, né, a eliminação no Campeonato Paulista. Mas é aguardar esse próximo jogo. O Caleri saiu sentido, né, no jogo contra o Ituano, alguns torcedores preocupados. A informação que eu tive é que o São Paulo amanhã, né, vai divulgar, hoje vai divulgar informações sobre a questão ali do Caleri. A gente torce para que ele esteja à disposição nesse jogo contra o Novo Horizontino. O Caleri faz muita falta quando não joga. E no jogo mesmo contra o Ituano foi notado muito ali a falta que o Caleri faz, né, quando não está em campo. Vamos aguardar. E o pessoal aí do Resenha da Rodada falando desse trabalho do Carpini, muitos contestando o time, o atual momento, né, do time do São Paulo, o futebol apresentado em campo. Mas torcer para que dê tudo certo. O Carpini é isso, né? Um treinador jovem, muita gente desconfia do trabalho do Carpini, mas é um cara que pode sim dar muito certo no São Paulo, apesar de já ter essa desconfiança por parte de muitos torcedores, principalmente ali no jogo contra o Ituano, né? Que ele acabou vacilando, tirando um atacante, colocando o zagueiro, mexeu mal no time, os torcedores ficaram na bronca, mas depois ficaram aliviados, um pouco preocupados também com esse jogo aí das quartas de final. São Paulo vai jogar no Morumbi, tem um bom aproveitamento jogando em casa, com certeza vai receber um bom público, torcer, né, para que o São Paulo faça um grande jogo e avance para a semi do Campeonato Paulista. Obrigado a você, torcedor São Paulino, que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.